Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta ao canal Histórias para Fogueira. É nosso lugarzinho de mitos, mitologia, filosofia, história, sociologia e agora um pouco de ensaios pessoais também, né, com algumas questões que eu tive que refletir bastante. Então, no vídeo de hoje é uma continuaçãozinha do vídeo da semana passada, vai aparecer aqui nos cards, onde Ricardo pediu para a gente ver exemplos de pós-vida e depois ele perguntou como isso influencia as pessoas. E eu acredito que eu me enrolei um pouco naquela explicação, depois você vendo os vídeos eu não gostei muito, então eu queria melhorar um pouco e aproveitar e trazer uma distinção entre espiritualidade e religiosidade. Então, se vocês estão gostando do conteúdo, deixa aquele like, comentem qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram saber. A gente está super aberto aqui no canal a aceitar propostas de vídeo, né? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E compartilhem com quem vocês acharem que vai gostar desse conteúdo. Então, qual a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Religiosidade, desculpem. É a mesma coisa? São sinônimos? E na verdade não são. A gente tem que separar. A espiritualidade a gente pode definir como a tua relação com o sagrado. É como você vivencia ele, independente de qual for a religião. Você pode ser budista, pode ser cristão, pode ser uma religião New Age, Wicca, o que for. Você vai ter essa tua relação com o sagrado. Já a religiosidade, ela envolve os aspectos sociais de uma religião ou de alguma prática sagrada. Então, por exemplo, religiosidade, os teus colegas da tua igreja, por exemplo, são os rituais externos, são os contatos que você faz. E já a tua espiritualidade, quando no teu momento de oração, no teu momento pessoal de ritual, é aquilo que você sente. E algumas pessoas têm experiências mais profundas que outras, né? Algumas pessoas sentem mais esse espiritual que outros, é essa tua relação. Então, pegando um pouco essa distinção, espero que tenha ficado claro, e aí vem a pergunta que Ricardo fez, né, no vídeo da semana passada, tipo, como isso influencia a pessoa e se é positivo. Eu vou dizer que vai depender muito da relação da pessoa com a religião mais do que com o sagrado. Porque quando você tem a tua relação, acho que o que te define mesmo é que a religiosidade ela é pública, e o espiritual é privado, é o teu interior, que se você não contar para ninguém, ninguém tem como saber. Então vai depender muito de pessoa a pessoa, como você vai vivenciar esse sagrado, se você acredita mesmo naquilo, ou se você... Muitas pessoas, inclusive, participam muito de religiões pela parte religiosa propriamente dita, né? É uma forma de se socializar, é uma forma de você estar em contato com pessoas, né? O ser humano é um animal social. E há uma forma muito boa mesmo de engrenagem social, por assim dizer, você compartilhar de religião. Por exemplo, tem uma igreja no teu bairro, todo mundo vai lá, acaba meio que sendo o dominó dos velhinhos, né, por assim dizer. É uma forma de socializar, uma forma de aprender, de estar com outras pessoas, né, que às vezes você não convive tanto, né, você só encontrar na igreja que você não trabalha no mesmo canto, não costuma ver. E por outro lado, você tem pessoas que não têm uma religião ou não praticam de religiosidades, mas são espirituais, né? Como eu comentei, por exemplo, eu tenho minha espiritualidade, mas eu não faço parte de nenhuma religião reconhecida, por assim dizer. Mas eu tenho algumas práticas de oração minhas, eu tenho algumas práticas de meditação e por aí vai. Não dizendo que uma seja melhor que a outra. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um autor que, apesar de eu não ter trabalhado com ele foi o que me colocou aqui nesse caminho, que é o Joseph Campbell. Já comentei ele algumas vezes, vai aparecer uma fotinha dele. E ele tem uma série de entrevistas chamada O Poder do Mito, e ele tem 2 livros que eu acredito que são os mais importantes, que é A Jornada do Herói, né? No Herói das Mil Faces, vai aparecer aqui também, e uma compilação por escrita da entrevista que tem uma organização diferente. E esse autor, ele, entre outras coisas, né, ele faz mitologia comparada, mas ele parte muito na tecla de que a mitologia e as religiões ela tem uma função social. Ele percebe muito como nos mitos você tem valores sociais embutidos, você tem lições, num sentido mais psicológicas, né, de experiências humanas que você vai passar. Né? Todo mundo vai ter que enfrentar um monstro, né? Talvez não uma quimera propriamente dita, mas situações desesperadoras que você tem que usar do intelecto ou da ajuda de outros. Então, assim, os temas míticos, eles tentam passar lições pra gente. Essas lições não estão intimamente atreladas com a sociedade na sua época. Então, depois de ter dado essa explicação extra, por assim dizer, e ter diferenciado, quando você perguntou como aquilo influencia uma pessoa, tanto numa época, qualquer época que seja, né, tipo, aqueles mitos são de sociedades, né, que já evoluíram muito, né, como nos dias de hoje, você tem que pensar muito primeiro, qual a minha relação com o sagrado? Qual a minha parte privada, por assim dizer? Eu acredito em alguma coisa?
não necessariamente um Deus, né? Existem religiões que são ateias, por exemplo, o taoísmo não tem Deus, o budismo não tem Deus, o Buda ele alcança um estado de iluminação. O Buda per se não é divino. Todo mundo pode alcançar aquele estado, né? Você vai só pela parte social, então você gosta, mas aquilo também não é uma coisa que te influencia tão intimamente assim. E ao contrário pode acontecer também, né? Você não ter nenhuma religiosidade, muita espiritualidade e vice-versa, né? Você pode não ter muita espiritualidade, mas bastante religiosidade. E aí o problema é que às vezes a religiosidade, em especial com algumas denominações cristãs, sem querer não ficar só reclamando do cristianismo, né? Não é minha intenção aqui, certo? Não é uma cruzada não é uma jihad contra os cristãos, mas temos que reconhecer, né, que é uma religião muito dominante aqui e isso acaba trazendo muitos problemas. Você tem alguns momentos em que eu, pelo menos, vejo alguns sacerdotes, né, alguns padres, alguns pastores que eles acabam transformando a palavra deles e as decisões deles mais importantes do que o próprio material sagrado que eles trabalham, né, com a Bíblia ou a palavra de Deus. Isso me choca um pouco, mas talvez não seja o caso da tua, né, religião, do lugar que você tem a tua prática, mas talvez valha a pena refletir até que ponto você está tendo uma experiência religiosa ou espiritual. Não que uma seja problema, ou que você tem que ter as duas, ou não pode ter a religiosidade, agora só a espiritualidade, mas pelo menos acho que você, com essas questões espirituais, você tem que ser muito honesto com você mesmo. Você tem que ver, eu estou indo pelo social, pelos dois, só pelo espiritual, eu podia estar fazendo isso aqui em casa sozinho, também não ia ter nenhum problema. Então fica assim essa reflexão, porque quando a gente pensa no homem de antigamente, era muito necessária essa coesão social, né? Vai vir um vídeo um pouco mais para frente abordando mais isso, quando for falar um pouco de papéis de gênero na mitologia. Uma sociedade que não fosse eficiente, ela fatalmente ia ser dominada pelos seus vizinhos. Então você tinha que estar em contato com o teu vizinho, você tinha que gostar do teu vizinho para proteger ele de um ataque, uma coisa assim. Você tinha que ter mais ou menos os mesmos padrões e costumes, né, para ter essa sensação de irmandade, né, de fraternidade, de tribo, por assim dizer. E são coisas que hoje em dia a gente não precisa. Você pode, por exemplo, socializar com as pessoas do seu trabalho, né, você pode ter uma religião diferente das pessoas. Antes isso não era tão comum. Então, a questão do que influencia é diferente nos dias de hoje. Antigamente eu acredito que as religiões eram mais influentes, sim, para as pessoas, fazer uma parte um pouco mais viva do mundo. E eu não acho que isso é uma coisa ruim. Eu não compro essa ideia iluminista de que a religião é ópio do povo, que tem que descartar, que é lixo, porque a gente vê grandes autores que dedicaram a vida inteira a estudar isso e vê que pode sim se ter uma relação saudável com o espiritual e com o religioso, e que pode sim fazer muito bem. Jung, entre outras coisas, ele comenta que nossa psique ela é muito moldada por essas coisas simbólicas, e a gente não vê isso na escola, no trabalho. É uma coisa que a gente costuma trabalhar na religião, na espiritualidade, né, quando a gente tem as imagens sacras, os mitos. Então a gente acaba tendo essa coisa que a gente descarta, mas é só uma parte da gente que a gente não está usando e poderia usar. E do mesmo jeito que não ter religião hoje em dia não é problema, não é porque você não vai ter uma religião que você vai ser uma social, você né, acredita que já saiu um pouco de moda, né, aquela visão do ateu que é malvado, que é um nihilista, que sai matando bebês na rua porque nada importa, burro. Não é assim, né? Vamos ser um pouco mais temperados, né, nos nossos julgamentos. E por outro lado, uma coisa muito interessante também, existe um livro chamado Religião para Ateus, de um cara chamado Alain de Botton, e eu não gostei muito do livro, mas eu achei que ele tinha umas ideias muito interessantes, que ele traz alguns rituais que você tem nas religiões, e ele sugere trazer essas práticas de forma secular para as pessoas que são ateias. Então, por exemplo, ele nota, imagino que concordando um pouco com Jung, e Campbell também fala muito nisso, né, que essa exclusão da linguagem mítica tem ocasionado muitos problemas sociais e psicológicos, né? Campbell e Jung vão trabalhar com isso. Ele traz algumas práticas religiosas, mas aplicadas de forma secular. Então ele diz que devia ter uns templos seculares com grandes cientistas para mostrar como eles são legais, essa coisa da repetição que as religiões têm muito, né, para a gente estar sempre atento àquilo, né? Porque quando a gente tem um grande sermão ou uma grande lição religiosa, passa um tempo a gente acaba esquecendo, por isso que tem as festas cíclicas, né? De sempre trazer aquele tema de templos e templos, então tipo, de ter museus. Ele fala também de ter uns comedores em que pessoas que não se conhecem sentam juntas para conversar, para assimilar um pouco essa coisa da partilha, né? Que o cristianismo tem muito nisso, e em Tolkien também, né? No Senhor dos Anéis tem muitas coisas do pão, né? De comer juntos. Que era um momento de socialização também, né? Eu quero deixar claro com esse vídeo, espero que não esteja me enrolando, que são duas faces de uma mesma moeda que tem que andar em equilíbrio, né? Você tem o teu relacionamento dentro da tua religião, mas você tem que ter tua espiritualidade, ou se você não quiser, né? Então, vai depender muito de pessoa a pessoa ser uma influência positiva ou não. Nós temos muitos casos em que a religião gera fanáticos, isso em qualquer denominação. Até os budistas, né, tem-se
registros de extremismos, né, ao longo da história, se a gente for analisar o cristianismo, o islamismo, qualquer outra, novas religiões também. A gente pode fazer só um vídeo sobre isso depois, né, que você tinha organizações nos Estados Unidos que resgatavam pessoas de novas seitas religiosas que faziam uma lavagem cerebral. Então, essa questão de ver a religião como algo que salva, que resolve a vida de qualquer um, que endireita qualquer um, ou também como uma coisa demonizada, eu vou advogar por um caminho do meio, por assim dizer. Aí você vem as inspirações orientais, né, por assim dizer, mas é bem isso. A tua espiritualidade pode te fazer bem ou te fazer mal, dependendo da relação que você tenha com ela, e igualmente o religioso. No passado era mais importante, como eu comentei, né, por questões de coesão social, e um pouco de era o tipo de linguagem que eles trabalhavam. Mas nos dias de hoje eu acredito que as religiões podem sim trazer muitas coisas positivas, sempre seja nessa forma social, na forma de ensinamentos, também podem trazer muitas coisas negativas. Então, eu espero que eu não tenha confundido mais a cabeça de ninguém. Vejam aí o livro, se vocês se interessarem. Se você for ateu, comente aí nos comentários para ver se você faz parte do público-alvo, né? Geralmente esse tipo de pessoa se interessa, né, para estudar, apesar de não seguir nenhuma prática. E semana que vem a gente vai voltar a trabalhar um pouquinho com mitos. Eu acho que tem um tempinho já que eu não trago nenhum. Então tenha um bom final de domingo e até semana que vem. Tchau, tchau.